Glória a Deus, como é bom. E nem sempre a gente reflete bem na letra que a gente está cantando, né? E essa tem uma letra muito forte. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, que bênção. Porque se tem algo que o inimigo trabalha e trabalha arduamente, constantemente, é ficar apontando para a gente, é ficar colocando ali, acusação, ficar mostrando, apontando o dedo, e às vezes a gente acaba caindo nisso. Quantas não são as pessoas que param aí no meio da caminhada, às vezes se abatem, às vezes ficam por um risquinho ali querendo parar com tudo porque se sentem inadequadas, inaptas, não são dignas. E o diabo faz muito isso. Aí a gente vem e ouve do Senhor que não há mais condenação por causa de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. É um cântico que eu gosto muito mesmo. É bom poder cantar. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E é exatamente sobre Cristo Jesus que nós vamos continuar a falar. Afinal de contas, estamos em dezembro, estamos avançando rapidamente para o fim de dezembro. Já estamos aí no penúltimo domingo do ano, não é mais do mês. Literalmente a gente usa a expressão, parece que foi ontem, que estávamos na expectativa do ano de 2024 e agora estamos na expectativa de 2025. E nós estamos refletindo a respeito de tudo que envolve o nascimento de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Nós vamos ver alguns textos, vamos começar pelo profeta, porque é sempre importante vincular e deixar bem claro que Jesus, ele cumpre a profecia. Jesus não é um acaso, Jesus não é simplesmente uma combinação de fatos. Jesus é o cumprimento da palavra de Deus, do plano estabelecido pelo próprio Deus, exatamente para que pudéssemos ter a autoridade de cantar coisas como esta que cantamos agora. Então, Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 2, vai nos dizer o seguinte: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então o povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo. Olha aqui, profecia a respeito da vinda do Senhor, do nascimento de Jesus, falando, inclusive, destacando coisas peculiares que Deus gosta de fazer. Deus literalmente subverte a lógica humana. Uma das grandes questões quando pensamos na relação com Deus é porque Deus não segue a lógica humana. Deus faz o contrário. Deus não está preocupado com as questões e a maneira do ser humano pensar, nem pela lógica. E graças a Deus por isso, Deus vai subvertendo por toda a Bíblia os costumes, as expectativas, a tradição. Nós temos aqui o texto falando sobre, ele destaca, no entanto, um governante de Israel cuja, no começo, mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre o povo de Judá. Como Deus gosta de fazer esse tipo de coisa. Deus não vai na expectativa humana, que vai para o grande centro.
entre os principais, entre os mais importantes, entre os maiores, e ali ele chama com toda aquela pompa e circunstância e faz as coisas. Deus faz o contrário. Nós temos momentos muito interessantes no texto bíblico em que muitas coisas importantes aconteciam literalmente fora do acampamento. Em profetas que Deus levanta de lugares em que ninguém jamais imaginaria que aconteceria algo. Nós temos a questão das mulheres que na sociedade eram vistas de maneira equivocada, ou vistas como amaldiçoadas porque não tinham filhos, e Deus vai lá e abençoa e faz um milagre, e é dessa mulher que antes é olhada como alguém que é amaldiçoada, Deus muda tudo e ela passa a ter um filho, e esse filho tem um grande destaque. Deus vai mudando. O texto de Lucas, por exemplo, vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Eu já falei sobre isso no primeiro domingo de dezembro. E nós vemos que, na verdade, é interessante pensar que aquele é o tempo perfeito, porque era um péssimo negócio ali naquela época. Ser judeu era um negócio terrível. Os judeus eram dominados pelos romanos. A chamada Pax Romana estava em alta. O Império Romano tinha seu poder por lugares inimagináveis, e de repente nós vemos ali Deus cumprindo, e toda uma questão envolvendo a política, envolvendo conspirações. Herodes está cada vez mais enlouquecido. Os romanos têm o seu poder a todo custo. E aí, nesse quadro, nessa situação, nós vemos ali Deus chamando uma praticamente adolescente, o seu futuro marido, em um momento em que as coisas estão completamente fora do controle dos judeus. Inclusive, é interessante porque nessa época nós temos ali um grupo de judeus chamados de zelotes, que eles eram o que hoje nós chamaríamos facilmente de terroristas. Eram grupos que desafiavam o poder romano o tempo todo. E os romanos conduziam com mão de ferro, porque o judeu era muito complicado. Governar o povo judeu não era algo simples. E é nesse cenário de busca por controle que os acontecimentos bíblicos começam a se desenhar. Justamente por essa instabilidade, justamente pelo controle que os romanos gostam de ter, é que é convocado esse censo. O censo é algo que nos é comum, a gente ouve falar aí nos dados do censo, tem gente que trabalha como recenseador aí, né? Sempre aparece, só que hoje censo é uma maravilha, devido à tecnologia, devido ao fato de que não é você que tem que ir a um lugar, são os recenseadores que vêm até a sua casa. Aliás, no alto dos meus 44 anos, eu tenho uma dúvida, porque eu só respondi o questionário do censo uma única vez na minha vida inteira. Eu vira e mexe, eu estou ali, será que eu estou nas estatísticas? Será que me incluíram? Porque eu só fui entrevistado uma vez em toda a minha vida. Então, eu não sei se eu vivo fora das estatísticas, e eu tenho muita preocupação, porque esse último censo ninguém bateu lá em casa. Eu não sei se eu estou ou não nos números oficiais do governo, mas estamos aqui. Né? Eu não sei. Aliás, nesse último censo aqui, quem foi? Alguém aqui foi recenseado? Quem que respondeu a pesquisa do censo? Levante sua mão aí. Ah, não é eu que estou fora dos números sozinho, não, né? Pode baixar. Ah, não sei, hein? Se eu estiver fora das estatísticas, está todo mundo fora também, né? Que coisa. Nos tempos de Jesus, a ideia era outra. A ideia era demarcar as famílias. Era ver a questão da tradição e mapear possíveis problemas. O censo era uma fonte, inclusive, de corrupção, porque muita coisa podia acontecer ali naquelas esferas. E é nesse movimento em que as pessoas precisavam se dirigir às cidades de origem da família.
que acontece, a chamada ida, né? Foi quando José e Maria vão. O texto não explica, a gente não tem uma resposta por que é que fizeram a viagem exatamente nos finalmente da gravidez de Maria. Mas o censo é quem causa e é quem vai fazer essa profecia bíblica se cumprir, porque eles não moravam em Belém. Eles moravam na cidade de Nazaré. E nós já falamos sobre isso. Inclusive sobre Nazaré não ser das cidades mais bem vistas da época, que também era uma cidade pequena. Definitivamente, se você passar o Antigo Testamento inteiro, se você pudesse entrevistar alguém dizendo de onde você acha que virá o Messias, ninguém ia dizer Nazaré, muito menos Belém, mesmo com o texto escrito. Provavelmente todos iriam apontar a capital, Jerusalém. Deverá ser filho de nobre. E Jesus era descendente de rei. Mas ninguém mais ligava para esse tipo de descendência. E aí a gente começa a observar como Deus vai fazendo algo realmente diferente. E nós temos alguns relatos muito bonitos a respeito de Jesus, do nascimento de Jesus, do que isso significa em diferentes visões. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. E nós vamos ver uma declaração belíssima. João, capítulo 1. Versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Eu gosto desse texto. Eu acho esse texto bonito. Esse texto tem um componente diferente dos outros relatos. João é o último a escrever o Evangelho. Quando João escreve o Evangelho, João já é um idoso. João é o último dos apóstolos a morrer. E João está escrevendo tanto o Evangelho quanto o livro de Apocalipse por uma razão diferente dos outros evangelhos que começam a circular uns 20 anos antes. Enquanto os evangelhos começam a circular, porque a igreja está se espalhando, porque a igreja é uma realidade, porque Paulo está ali, literalmente, viajando para todo lado, escrevendo para as igrejas, e os discípulos, aqueles que viveram de fato, que viram Jesus, ainda não haviam escrito os relatos. Então você tem cartas às igrejas falando de Jesus e não tem texto daqueles que viveram com Jesus circulando. Lucas recebe a missão de escrever um livro para explicar a igreja e mostrar o porquê da igreja. Então ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve Atos. E assim os evangelhos começam a circular. Marcos provavelmente foi o primeiro a escrever. João escreve anos depois, não para mostrar ou explicar para aqueles que estavam se convertendo quem era Jesus, mas João escreve para animar aqueles que já estão na igreja, mas estão sofrendo uma perseguição brutal e começam a se perguntar se vale mesmo a pena tudo aquilo. João escreve o Evangelho e o livro de Apocalipse de uma maneira completamente diferente. Eu fico imaginando João escrevendo, principalmente os evangelhos, porque João é destacado como o discípulo que tinha o relacionamento mais íntimo com Jesus. Nós vemos que Jesus se relacionava com as pessoas muito parecido com a gente. A gente tem um relacionamento geral, maior grupo possível. Aí depois nós diminuímos de acordo com a convivência, né? Diminuímos ali, e desse grupo maior que envolve ali vizinhos, amigos de trabalho, nós temos um grupo menor.
basicamente a família, e aí nós temos um grupo ainda menor, que sim, são aqueles mais próximos, né? Os selecionados aí de todos os ambientes, aquelas amizades mais próximas. Então, Jesus, nós vamos vendo esses níveis muito bem delineados. Jesus tinha a multidão que ia atrás dele o tempo todo, aí Jesus tinha os discípulos de modo geral, aí desses nós tínhamos os 12, dos 12 nós tínhamos 3, dos 3 a gente tinha João. Então, a relação de Jesus com João é diferente, era especial. Imagine só a emoção ao relembrar estas situações. Porque quando João escreve esse evangelho, todos os seus amigos, todos os discípulos que viveram com ele aquilo já haviam falecido. João carrega esse peso de não ter mais os seus amigos de juventude próximos. E isso é algo que aparenta ser um tanto quanto devastador, que a maioria das pessoas às vezes nem experimenta. Poucos são aqueles que têm, e aí eu vou usar a expressão privilégio, de serem os últimos a irem, né? A gente tem mais ou menos as gerações partindo no mesmo momento, mas quando você conversa com aquela pessoa de uma idade bem avançada, isso pesa um pouco. A pessoa mais próxima de mim, nesse aspecto, é a minha avó, mas aqui na igreja, por exemplo, nós temos algumas irmãs, nós temos, inclusive, para quem não sabe, nós temos uma membro dessa igreja com mais de 100 anos. Alguém me ajuda aí a saber a idade correta da avó da Laiane. Alguém lembra? É 100 e lá vai. 111. 111? É por aí, né? É isso aí, né? Não, 111 ou 101? É mais de 101. Porque eu lembro quando o salário da questão do centenário. Quanto? 101 ou 111? Então é 111. Tá vendo? É até difícil a gente acreditar. Tá gravado, qualquer coisa, na semana que vem, na próxima gravação, a gente corrige a idade, viu? Para não ter problema. Mas é isso mesmo. É um número, assim, considerável. E nós temos outros irmãos aí com idades não tão avançadas, mas já temos pelo menos mais uma de 90 para cima. Né? São idades consideráveis. Eu estou com 44 e fico, às vezes, falando assim, meu Deus, eu chego nos 50? Essa semana minha pressão bateu 22. Eu falei, vou não. Né? Misericórdia. A gente tem essas vaciladas. Minha avó tem 96. E ela, às vezes, a gente está lá com ela e ela é melancólica nesses últimos anos. Não sei se está assistindo, mas ela desenvolveu uma melancolia e eu aprendi a não cobrar mais isso, porque um dia ela falou assim para mim, meu filho, você acha que é fácil ver todo mundo que você conheceu, que você cresceu, ir embora? E olha que, graças a Deus, ela não perdeu filho. Mas até neto ela já perdeu. Então, é diferente. É diferente. E João está meio que nessa situação. Então, eu imagino ele relembrando isso. Eu que estou longe de ter 90, às vezes relembro de coisas que aconteceram há 25, 30 anos atrás, o coração chega a dar aquela pontinha, você sente assim, nossa, que coisa. Veja lá alguém com tantos anos, com eventos tão especiais. Então, João, ele diz aqui, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Mas sabe o que torna esse versículo tão belo? É porque quando a gente fala de glória, a gente imagina aquela coisa suntuosa. Nós imaginamos aquela questão, aquele aspecto majestoso, grandioso, pompa e circunstância, né? Como alguns relatos bíblicos mostram. Nós temos a visão de Isaías, por exemplo, que vê a glória no templo, e ele vê uma imagem com seres angelicais ali, que é uma visão impressionante da glória de Deus. Isso é tão impressionante que Isaías acha que vai morrer. Eu não sou digno, eu não posso estar aqui, eu vou morrer, os meus olhos viram a Deus. É o senso dele, ele vê algo tão incrível
que ele pensa que vai morrer. A gente canta Eu Vejo a Glória num clima completamente diferente, né? A gente canta Eu Vejo a Glória batendo palmas, se animando, se abraçando. Isaías não ia cantar desse jeito, não. Isaías talvez cantasse se tremendo todo, achando que ia morrer. Mas João está falando, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, mas é uma glória diferente. Porque nesse texto ele fala algo impressionante, ele diz, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Esse é um dos textos, existe uma expressão que nós usamos no grego, aquela questão toda da kenosis, que mais uma vez, surpreendendo e indo contrário à lógica humana, Deus se faz homem e ele se esvazia da sua glória. Ele se esvazia do seu poder e da sua majestade. E o texto dizia, habitou entre nós. E quem está escrevendo isso aqui é aquele que o texto vai dizer que certa vez reclinou ali o ombro. É aquele que Jesus também fazia isso, eles tinham contato nesse sentido, de proximidade. E quando nós vamos observar, por exemplo, quem trabalha aqui, todo aquele que já trabalhou em alguma esfera de poder, seja ele municipal, estadual ou federal, sabe que existem protocolos. Ninguém aqui simplesmente chega, não, hoje eu quero conversar com o senador que eu votei. Quero conversar com o presidente, com o governador, com a governadora. Ninguém simplesmente chega e diz, vou fazer isso, vai lá e é atendido. Não é assim que funciona, existem protocolos. Quando existem cerimônias públicas, tem toda uma questão para que a autoridade chegue no lugar. Ontem foi engraçado, falando disso, e eu lembrando, falei assim, meu Deus, né? Às vezes você está num lugar que é tão difícil, outros... Ontem eu... Opa! O que aconteceu aqui? Voltamos, tudo bem? Se alguém estava dormindo, desculpa, não fui eu, mas fizeram. Acorde. Né? Ontem, no final da tarde, eu falei, nossa, é tão raro um sábado que não tem uma atividade. E a Nívia sempre me cobrou um negócio, já tem alguns anos, que ela fala assim, a gente nunca tira foto de Natal. Antes do Natal, a gente nunca vai ver nada iluminado. Aí eu fiquei pensando, falei, ir para Frei Serafim tirar foto é um negócio meio chato. Ir para shopping, véspera de Natal, é um negócio meio maluco. Aí eu estava ali e falei, já sei. 10 anos aqui, a gente foi uma única vez no Parque da Cidade. Nessa época. Aí eu falei, vamos ver as luzes do Natal no Parque da Cidade, é de graça, bonito. E eu achei que ia estar mais esvaziado que shopping. Não vi nada de programação. E aí falei com os meninos, vamos, aí a Nívia, não, eu estou tão cansado. Eu falei, mas agora você vai ter que passar 10 anos sem dizer que a gente não vai. Eu estou te chamando, você não vai, eu fiz minha parte. E ontem nós fomos. E ontem estava tendo uma apresentação da orquestra. E eu não sabia, então aquilo ali estava mais cheio que shopping. Mas belíssima apresentação. E eu estou falando disso porque eu estou falando dos protocolos, mas ontem eu vi um negócio lá, não tinha protocolo nenhum, porque eu olhei para trás, estava o prefeito Teresina, assim, sentado, rindo, tirando foto com tudo quanto é gente. Eu falei, meu Deus do céu, aonde... Aí eu tirei uma foto disfarçada, mandei para o grupo, né? Falei, isso aqui é... Aí eu falei para o meu irmão, ele, mentira. Eu falei, está aqui do meu lado, você quer falar com ele? Né? Se você quiser falar com ele, eu faço a ligação agora, ele fala com você. Então, normalmente não é assim. Não é assim. É um negócio um pouco mais complicado. Mas quando você vai, de fato, para autoridades, principalmente do judicial e essas coisas todas, você não chega, é isso. Você não tem essa acessibilidade. E João está dizendo aqui, e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade.
mas é na contramão do sentimento humano. Ele se esvaziou daquilo que algumas pessoas poderiam passar a vida inteira procurando obter, e a grande realidade é que nós, como seres humanos, talvez de fato foquemos ou nos preocupamos em alcançar a glória. Nós muitas vezes pensamos e focamos em ser os melhores e sermos reconhecidos disso. E quando nós pensamos e vemos os textos que falam sobre Jesus, ele faz o contrário. Para estar conosco, ele se esvazia. Ele abre mão. Para que possamos ter o contato, o relacionamento. É através de Jesus que nós podemos novamente falar com Deus. Então, nesse nascimento especial, diferente de absolutamente tudo que já havia existido, entra Jesus, numa cidade pequenininha, num lugar abandonado no sentido de que ele não alcançou, e uma das razões pela qual Jesus não acha lugar é porque o censo está acontecendo e existia uma prática da questão de você abrigar. É muito diferente de hoje. Não existia uma rede de hotelaria no tempo que Jesus nasceu. O mundo era outro. Então você tinha muito mais as questões familiares. Inclusive o cidadão de bem, quando ele viajava, de fato ele procurava uma casa de família. Estabelecimentos assim eram sempre duvidosos. Mas nem os duvidosos Jesus acha. A gente pensando hoje com todas as leis e normas que a gente tem de saúde, de protocolo, de limpeza, de tudo, você consegue conceber uma criança nascendo numa estrebaria? A gente é acostumado pelos presépios, pelas imagens, a ter uma visão romanceada disso. Mas não tem nada romanceado, gente. Foi um nascimento, foi um parto normal. Hoje as coisas hoje vão mudando tudo que a gente tem. Eu acho engraçado, existe a expressão parto humanizado. Né? Parto humanizado, pelo que eu entendi, é quem quer ter o filho, eu acho que é em casa, não é? Um negócio mais ou menos assim, tem todo é um negócio diferente, né? E tem toda ali uma tática, a gente vê aquelas coisas todas. E aí você vai, mas normalmente as pessoas procuram e querem saber do melhor lugar para ter, o melhor hospital, né? Qual que é a melhor clínica? Qual que é o melhor lugar para nascer? Jesus, ele vai nascer numa estrebaria, ao lado de animais. Imagine os protocolos de saúde, de higiene, zero. E lá estava o bebê mais importante da história. E por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? Para que pudéssemos passar exatamente pelo que João passa. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Não é a glória da pompa e circunstância, porque essa também haverá na eternidade. Mas é a glória da presença de Deus. É a glória da intimidade que não existia, que agora passa a ter. O Natal não é simplesmente uma data de comércio ou uma data em que as pessoas andam juntas porque é fim de ano e férias. E algo que eu notei ontem nessa experiência, eu fui com a Suelen e o Eric, maravilhoso, inclusive encontrei, né, nós temos aqui na igreja 2 irmãos que tocam na orquestra. Lá estavam eles, Adailton e o Leandro, marido da Joquebede. E a apresentação belíssima. Eu gosto de música, eu gosto de orquestra, coisa linda. Mas sabe o que eu achei interessante? É que estamos no Natal. Era uma orquestra e uma apresentação natalina. E sabe qual era o tema da apresentação? A Disney.
as princesas da Disney. E eu rodei aquele parque andando ali, e não tinha absolutamente nada. Nada, zero. Nenhuma menção a Jesus. E eu estou dizendo nenhuma porque eu até fui olhar o presépio enorme que tem lá no meio. E nem o presépio tinha a manjedoura. Tinha lá os personagens, os magos, né? Você percebia ali, eu falei, oxe, tiraram, roubaram a manjedoura, será? Cadê o bebê? Nem o bebê. Todos os enfeites eram presentes, eram as coisas ali. Nada sobre Jesus. E mesmo apesar dessa mania que nós e que está se acostumando, né? As pessoas se acostumaram, as pessoas estão tirando Jesus do Natal. Você vê as propagandas na TV, você observa, não tem Jesus, gente. Não tem. Mesmo assim, e sabendo disso, ele veio. Ele se submeteu a tudo isso. Quando a gente fala de luz, estávamos falando de luz aqui, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia num outro evangelho, Mateus. Mateus 4. Mateus 4, a partir do versículo 14. Nós vamos ter o seguinte texto. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Outro texto lindo sobre o Natal. Nós temos João destacando que ele se esvaziou, que ele abriu mão. E, aliás, se tem algo que a gente tem muita dificuldade, é de abrir mão. Abrir mão. Algo que é nosso e que a gente diz, tudo bem. Nós tivemos recentemente uma polêmica, né, absurda, gigante, já comentamos sobre isso aqui, sobre abrir mão, né? A história da menina que não abriu mão da janela e de tudo que gerou. E aqui eu não sei, porque quando ouvi a história, eu tinha uma opinião. Eu falei, nossa, dessa vez está todo mundo pensando a mesma coisa. Mas eu já vi debates acirrados sobre ela, se ela deveria ou não abrir mão. E nós temos muita dificuldade de abrir mão de coisas que nós entendemos que somos nós, que é a gente. E o Senhor abre mão, e Jesus abre mão, não é de qualquer coisa, é da sua glória. Para habitar conosco, para interagir conosco, e para que esse texto do profeta Isaías se tornasse verdade. E esse texto ele é muito profundo e poético, porque ele fala e ele destaca, olha, lá no meio dos gentios. Interessante esse destaque, né? Quem que é gentio? Tem muita gente que passa a vida na igreja e não entende as terminologias. Gentil não tem nada a ver com quem é educado ou mal educado, tá bom? Gentio era todo aquele que não era do povo. Então, no contexto bíblico, você e eu, nós somos gentios. Nós não somos judeus. E no meio desse povo, no meio dos gentios, ele diz aqui, onde viviam tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. O povo que andava em
trevas. Jesus marca esse momento da reconciliação. As pessoas que vivem sem Jesus, elas vivem na escuridão, elas não estão enxergando. E às vezes a gente espera comportamento de gente que enxerga, né? Às vezes a gente espera das pessoas aí fora e luta e quer que eles tenham um comportamento, que eles vivessem como alguém que está vendo. E o texto diz que eles andavam em trevas. E a luz é Jesus. E eu acho isso absolutamente incrível. O povo que andava no escuro, o povo que não tinha direção. O que Jesus provoca na vida de uma pessoa é exatamente isso. É voltar a enxergar, é saber para onde vai. Todo aquele que um dia assumiu e reconheceu a sua condição e assumiu um compromisso com Deus, não tem mais o direito de andar como quem não enxerga. Porque agora nós vemos, nós temos discernimento do certo e do errado. Sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Isso aqui é poético, profético e também real. Porque nós temos a questão aqui da estrela que brilhou, da estrela que guiou aqueles homens, aqueles reis. A gente usa uma expressão e fica história de mago. Eram pessoas que observavam as estrelas. Hoje está muito na moda, a gente está vivendo um tempo aí que tem muita gente falando sobre estar avistando coisa no céu, né? Sobre luz. E hoje existem drones, hoje a coisa é moderna. Mas aqueles homens a muitos quilômetros de distância, há muito tempo, aqueles homens estão observando porque Daniel, ele vai profetizar a respeito de uma luz. Daniel vai falar sobre essas coisas. Isaías também falou. E é provável que os magos, né, os reis ali, aquelas autoridades que estiveram diante de Jesus, conheciam as profecias. E estavam esperando algo diferente. E a luz apareceu. A luz brilhou. São dois acontecimentos de esfera sobrenatural que acontecem no nascimento de Jesus, que é a estrela que conduz aqueles homens. E quando Jesus nasce, os pastores, os trabalhadores do campo, que têm o privilégio de ver e ouvir os anjos cantando. Glórias a Deus nas maiores alturas. Nesse tempo de fim de ano existem, né? Os musicais, as cantatas e as músicas que falam sobre isso. Aqueles homens ouviram com certeza o melhor e maior coral da história. Já imaginou como foi aquilo? Era o Filho de Deus, era a luz brilhando. É a questão, quando a gente parte para estudar e ver ali como são, né, como acontece, a gente tem alguns exemplos da era moderna, né? Quando vai nascer ali um bebê na chamada família real, tudo aquilo que envolve. Na família real britânica, então, misericórdia, né? Chega a cansar, o pessoal faz uma cobertura absurda. E Jesus, ali, zero cobertura midiática, mas os anjos cantam, uma luz brilha, conduzindo pessoas até ali, para a luz que literalmente livra da morte. O texto diz: e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. É isso. A resposta para todo e qualquer dilema. Aquilo que nos faz termos autoridade de chegarmos novamente até Deus. Um bebê. É isso que Deus faz.
Deus vai subvertendo a expectativa, a lógica, o pensamento, porque o objetivo dele nunca foi mudar uma realidade política, mas religar o homem a ele mesmo. E a nossa preocupação como crentes deve ser continuar 2024 anos, ou se você for fazer a conta aí, que dá um pouquinho diferente, nós temos a missão de continuar fazendo esta luz brilhar para os povos que andavam nas trevas. Nós temos a missão de trazer luz à cidade na qual vivemos. Nós estamos cercados de pessoas que continuam vivendo nas trevas. E esse senso de urgência, de importância, precisa ser readquirido. Hoje eu estava conversando com um amigo pastor, e a gente estava falando sobre essa questão, e ele compartilhando uma angústia muito grande no coração dele. Assim, eu fico aflito, porque eu vejo a igreja, de um modo geral, hoje, preocupada com coisas que não deveriam ser preocupações da igreja. É como se estivéssemos vivendo um período de euforia, e alguns comemorando e querendo, e dizendo seremos a maioria na sociedade até 2030, os evangélicos serão a maioria pela primeira vez na história. Eu estou observando e eu não entendi porque eu passei a minha infância, adolescência e juventude onde esse negócio de culto de fim de ano era algo que trazia ali alguns certos problemas. Nunca foi dos cultos mais ansiados, mais planejados, porque as pessoas, em sua grande maioria, no final do ano, querem viajar, querem sair. E normalmente os cultos de fim de ano não são os cultos mais frequentados, não são os cultos mais cheios. Principalmente quando a cidade é turística. Inclusive, digo com tristeza, que em algumas cidades já as igrejas não fazem mais esses cultos na virada. Sabia disso? Infelizmente. O povo quer ir para outros lugares. E agora eu vi, começou uma mania aí diferente, que agora o pessoal está alugando estádio e fazendo mega... Existia o show da virada, que passava na TV e que os municípios, as cidades maiores fazem, o grande show da virada, e agora a turma está fazendo o show do culto da virada. Aí aluga um estádio, anuncia lá 15 nomes importantes e famosos do meio gospel, cobrando ingresso, para ir para o estádio passar a virada. Eu falei, as coisas estão mudando. A coisa está mudando. Nós vamos ter o nosso culto, viu, gente? Não é show, é culto. No dia 31. Tem gente que não gosta nem de falar culto da virada, que dá aquele negócio. Que virada? O que vai acontecer? Culto de gratidão pelo ano. Mas, pastor, o ano foi horrível. Mas você está vivo, então tem que agradecer. Não tem problema. Pastor, você não sabe o ano que eu tive. Foi difícil, mas você está vivo. Só por isso você já deve vir aqui agradecer a Deus. Estaremos aqui. Mas são preocupações e são coisas que, de fato, não batem muito, porque Jesus abriu mão da sua glória. Abriu mão do luxo, inclusive, para se relacionar. E, às vezes, a gente fica muito focado em coisas pequenas e esquecendo do que realmente importa. O povo que andava em trevas viu uma luz. Se fôssemos usar, ou se o escritor, se o profeta fosse falar a respeito de Timon, e se a luz fosse o que nós fazemos aqui,
o que será que ele escreveria? Ou se a luz fosse o seu testemunho? O povo que andava em trevas viu uma luz. Viu mesmo. Está vendo. Está conseguindo sair da ignorância? Ou nós estamos caminhando ao lado de pessoas que estão na escuridão e essas pessoas continuam na escuridão? O nascimento de Jesus traz uma reflexão sobre o que estamos fazendo também. Nós precisamos refletir, orar, buscar e entender, inclusive, como nós podemos servir melhor a comunidade em que vivemos. Essa deve ser uma preocupação nossa agora. O ano que vem a gente vai estar aí comemorando os 30 anos. E glória a Deus. Tem que comemorar, vamos comemorar. Mas o quanto de fato nós podemos fazer diferença nessa cidade? O quanto realmente fazemos, ou se não fazemos, o que é que temos que fazer para que o povo que anda em trevas veja uma luz. E todas as vezes que a gente fala sobre o número de evangélicos, eu sempre penso a mesma coisa. Eu falo, meu Deus, nós temos o maior número de evangélicos na história do Brasil e a sociedade só piora. A sociedade só piora. Isso sempre mexeu comigo. Porque quando a gente vai para a igreja primitiva, a igreja passa a ser perseguida porque ela muda de tal maneira o local, a cidade, que as pessoas não aguentam. Que as autoridades falam, esse povo vai acabar com a gente. Paulo foi expulso de cidades porque ele chegava, pregava, as pessoas se convertiam, mudavam de vida, e a indústria baseada na idolatria acabava. E os comerciantes ficavam revoltados e tentavam matar Paulo. A igreja passa por uma perseguição porque as pessoas começam a mudar a sua vida de tal maneira que tudo muda. Aí nós estamos em 2024, indo para 2025. E a gente pensa nas mudanças significativas que a sociedade vem tendo. E a gente não acha. O que a gente conseguiu no decorrer desses anos, estou falando agora de modo geral, não específico, é sabermos que hoje os índices de divórcio dentro das igrejas evangélicas são até maiores do que fora. É sabermos que os índices de suicídio dentro das igrejas evangélicas estão assustadoramente parecidos com os de fora. É saber que dentro das igrejas, as crises que antes eram apenas de pessoas que não seguiam ao Senhor, são os mesmos. E aí a gente tem que se preocupar. Que luz nós estamos mostrando? Jesus veio para que de fato pudéssemos ter uma vida diferente. E não é um discurso triunfalista. Jesus não veio para que você tenha o melhor salário do mundo, para que você tenha a melhor casa onde quer que você queira, para que você tenha o melhor curso, o melhor diploma. Jesus não veio para que você consiga casar ou não. Esses são anseios nossos. Jesus veio para que você possa olhar para o Senhor e pedir perdão e saber que Ele te escuta e te perdoa. Jesus veio para que, como igreja, pudéssemos cantar: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Jesus veio para salvar quem precisa ser salvo. E depois que somos salvos, a nossa missão é mostrar essa luz.
Numa plateia, nós sempre temos pelo menos 2 tipos de pessoas. Pessoas que já se comprometeram com o Senhor e pessoas que não se comprometeram. Se você não se comprometeu ainda, eu quero que você entenda que Jesus veio para salvar a sua vida. E se você não entender que você é um pecador, e se arrepender do seu pecado e aceitar exatamente isso que Jesus veio fazer, mostrar a glória do Pai, e nos tornarmos um em Cristo, você não vai para o céu, não. Sinto muito. É necessário arrepender, é necessário pedir perdão e mudar de vida. E permitir que o Senhor conduza. E você que já passou por esse processo, você tem que se preocupar. Se a sua vida está refletindo a luz do Senhor para aqueles que estão andando em trevas. Ah, pastor, mas quem? Do teu lado, onde você andar, tem gente nas trevas. E se elas não virem a luz, a culpa é sua. A culpa é minha. E o povo que andava em trevas viu uma forte luz. Que o povo de Timon possa ver essa luz. Que os nossos vizinhos, que os nossos familiares, que os nossos amigos possam ver essa luz através das nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. O ministério pode subir. Eu queria muito que você refletisse. Que você pensasse a respeito realmente da sua relação com o próprio Natal. O que é o Natal para você? O Natal não pode ser apenas e simplesmente uma data para ganhar presente, trocar presente, fazer confraternização. O Natal é uma data muito séria, porque ele faz alusão ao nascimento do Filho de Deus, que veio sem pecado e passou a vida sem pecado para morrer por você e por mim. Isso não é discurso religioso. Isso é a mais pura verdade que você já ouviu na sua vida. O Natal precisa ser realmente um marco. Jesus precisa fazer diferença na nossa vida. Lá na essência. Por Jesus que as nossas vidas são mudadas. Abra o seu coração. Se você nunca entregou a sua vida, eu digo que você está perdendo tempo. Se você já entregou, eu quero que você pense a respeito das mudanças que aconteceram ou não. Jesus abriu mão de tudo e nós queremos Jesus, mas não queremos abrir mão. A gente fica segurando ali a nossa vontade, no nosso pensamento, no nosso jeito. É do meu jeito, é assim, é desse jeito. Eu não mudo não. É Jesus quem tem que ter o controle. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A morte não tem mais poder, porque Jesus nasceu. Santo Deus, nós estamos aqui
diante do Senhor. A tua igreja está em oração aqui, em casa. E Pai, eu te agradeço porque um dia essa luz brilhou. Eu te agradeço pelo privilégio de fazer parte de um povo que viu a luz. E clamo a tua misericórdia, como alguém que entende que precisamos mostrar essa luz. Então tens misericórdia desta igreja. Pai, derrama sobre as nossas vidas a vontade, a preocupação, o desejo de mostrar a luz de Jesus a todos, por onde passamos, com quem convivemos. Pai, se existem pessoas no nosso meio que ainda não entregaram suas vidas, que o teu Santo Espírito quebrante o coração, porque isso é uma ação que apenas o teu Santo Espírito pode fazer. Que todos nós tenhamos um Natal real, agradecidos pelo nascimento do teu Filho Jesus e por tudo que isso representa. Continua tocando e abençoando cada um esta noite. Que o teu Santo Espírito tenha sempre a liberdade de agir em nosso meio. A ti seja toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.